Diz assim a palavra de Deus. Atos 1:15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembléia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam de todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para seu próprio lugar. E 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Irmãos, se a gente pensar em uma grande obra, em prédios que estão sendo construídos, principalmente aqui pelo presbítero Fábio, alguns funcionários podem ser trocados. Podem vir alguns engenheiros novos no meio da obra, pode vir novos arquitetos, mas alguma coisa deve permanecer intacta. Então, por isso que tem as plantas, porque se chegar um engenheiro novo, ele vai olhar para a planta, vai ver o que foi programado e vai dar continuidade ao trabalho. Imagina então se tivesse uma obra grande, sem nenhuma planta, apenas com um engenheiro, e esse engenheiro fosse demitido, então a obra pararia, não saberia onde continuar e daria um grande tempo até essa obra retomar. Então a gente precisa de uma planta, precisa de um direcionamento. Assim também é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem uma grande planta, se chama a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ver algo de início assustador, que é o que acontece com Judas, mas também nós vamos ver a ação dos discípulos ao substituir Judas. Então, o tema da minha mensagem nesta manhã é como nos sujeitarmos à soberania de Deus na liderança da igreja. Como nós vamos nos sujeitarmos à soberania de Deus na liderança da igreja. Primeiro ponto, confiando na direção de Deus para a liderança da igreja. Então nós temos que confiar em Deus, que Deus vai levantar aqueles homens para fazer o direcionamento do Senhor. Então aqui, nos versículos de 15 a 17 e o versículo 20, vai mostrar como eles vão resolver essas coisas. Então o Pedro toma a fala e começa dizendo: os Salmos diz assim, para que se cumprisse as Escrituras. Então, depois da ressurreição de Jesus, Jesus abre o entendimento deles para a palavra. Lembra que Jesus, antes de morrer, sempre falava assim, ó, vai chegar um tempo que o Filho do Homem vai morrer. Vai chegar o tempo, e Jesus vem falando, vem falando, vem falando. Jesus morre e eles não acreditam naquilo, eles ficam desesperados.
Então, depois que Jesus ressuscita, nesses 50 dias, Jesus está ensinando e abrindo o coração deles para a palavra. E agora parece que isso já surtiu efeito, então Pedro vai examinar as Escrituras para entender como eles vão proceder. Por isso que ele vai citar 2 salmos aqui, o Salmo 69 e o Salmo 109. Então, o apóstolo Pedro olha para as Escrituras e fala assim: "Ó, o que que vai acontecer agora? O que que eu tenho que fazer para solucionar o problema de Judas ter morrido?" Então ele pega o Salmo 69 para mostrar que é necessário isso. Ele vai dizer assim: porque está escrito no livro dos Salmos: "Fique deserta a sua morada e não haja quem nele habite, e tome outro o seu encargo." Então ele está mostrando: olha, pelas Escrituras, as Escrituras apontam que deve ter uma substituição deste apóstolo. Então eu preciso olhar para as Escrituras para substituí-lo. E o Salmo 69 é aplicada a Jesus Cristo 5 vezes no Novo Testamento. Então isso se torna comum a citação dos Salmos no Novo Testamento, e é exatamente isso que Pedro está fazendo. A gente precisa tomar um direcionamento, nós temos uma assembleia de 120 pessoas, e a gente precisa tomar algumas posturas. Então a gente vai olhar para as Escrituras Sagradas e ver o que que a Escritura vai nos orientar. Então não é o desejo de Pedro fazer alguma coisa, mas sim aquilo que a palavra de Deus diz. Então, o apóstolo Pedro, ele individualiza o texto de Salmos diretamente em Judas, aquele que é o traidor, aquele que entregou a Jesus Cristo. Por isso que vai mostrar que Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então Judas, ao invés de guiar as pessoas até Jesus, guiou aqueles que prenderiam a Jesus. Então isso é o que está mostrando aqui no início, a ação de Pedro de olhar para as Escrituras e entender quais são os passos a partir de agora. Só que no versículo 18 e 19, pode olhar na sua Bíblia aí, tem um entre parênteses. E isso é interessante, que é uma explicação do que aconteceu com Judas. Então, esse texto está mostrando assim: olha, por causa disso, por causa dessa ação do que Pedro está falando, e aqui tem assim como se fosse uma explicação do que aconteceu com Judas. E vamos ler isso de novo, e eu vou tentar aqui fazer uma linguagem para não ofender tanto as crianças. Vamos lá, 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Até aí, por enquanto. Então, Judas vende a Jesus por 30 moedas. Ele pega esse dinheiro e compra um campo. Se a gente olha para Mateus, Mateus vai dizer que Judas tentou devolver esse dinheiro e jogou o dinheiro no chão da sinagoga. Só que, pelo entendimento, é que lá na sinagoga, eles pegaram esse dinheiro que Judas tinha usado e tinha comprado esse terreno. Então, parece que tem uma divergência entre Lucas e Mateus, mas é a mesma ideia. O dinheiro pertencia a Judas, então esse campo foi comprado com esse dinheiro. Então, ele comprou um dinheiro com o preço da iniquidade, com o preço do pecado. Então, ao entregar Jesus, ele cometeu um grave pecado. E aí ele usa esse dinheiro para comprar este campo. E agora vem o que acontece com ele. E precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Mateus vai dizer que ele foi se suicidar e passou uma corda no pescoço e se jogou. Então você pode imaginar aí na sua mente o que está acontecendo. Só que aqui Lucas traz uma imagem tão pesada que parece que ou a corda se rompeu, ou o galho da árvore se rompeu, e ele virou de cabeça para baixo, bateu a cabeça e foi partido ao meio, e assim as suas entranhas saem. Então veja, não é simplesmente uma morte que foi encontrado Judas morto. O que aconteceu foi algo terrível, algo que chama muito a atenção, e é isso que Lucas está relatando. Ele rompeu-se pelo meio
e todas as suas entranhas se derramaram. E por isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo era chamada Acéldama, isto é, campo de sangue. Então, aquele campo foi conhecido como um campo de sangue. E Mateus e Lucas vão complementar isso. Um vai dizer que é por causa do que ele fez com Cristo, por isso que é o sangue derramado de Cristo, e Lucas vai mostrar que é o próprio sangue dele. Embora não faça muita diferença saber por que é chamado campo de sangue, mas mostra como aquele ambiente agora é um ambiente pesado, é um ambiente onde aconteceu algo terrível. Então, a gente tem que considerar que o juízo divino está sobre nós, está sobre a infidelidade dos ministros. Então veja, Judas fez algo terrível e o seu fim foi terrível. Então, não é tempo de brincarmos de cristãos. Não é tempo de brincarmos com a palavra de Deus. O fim de Judas foi terrível, porque ele não fez aquilo que agradava ao Senhor. Ele fez algo pesado e teve, por isso, um fim terrível diante de Deus. E em último ponto, a gente pode buscar a orientação divina nas escolhas da liderança da igreja. 21 diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo até o dia que dentre nós foi levado às alturas. Então veja, eles vão substituir Judas, que acabara de morrer, e para isso eles falam assim, ó, ele tem que ter os mesmos requisitos. Então ele precisa ver o batismo de João Batista, ele precisa ver Jesus sendo morto, ele precisa ver Jesus sendo ressuscitado e ele precisa ver que Jesus foi assunto aos céus. Então, esse homem precisa de ver isso tudo. Então não é qualquer um que pode ser um apóstolo. Depois vai ter uma direção em que é necessário pelo menos ver a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E é por isso que Paulo se encaixa como o 13º apóstolo. Então, se a gente trazer dos dias de hoje, a gente olha ao nosso redor, a gente vê muitos apóstolos. E aqui está a orientação. E aí eu costumo fazer uma brincadeira, é que um apóstolo bom é um apóstolo morto, porque já passaram-se mais de 2000 anos da ressurreição de Jesus Cristo. Então hoje não existem mais apóstolos, embora muitos temam a se chamar assim. E aí veja, continuando, ele vai dizer assim, ó, propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, cognominado Justo. E veja que José é interessante aqui. Eles colocam o nome, depois colocam como ele era chamado. Então a gente tem alguém aqui, parece que tem uma certa relevância, uma certa importância, porque falou o nome, falou de Barsabás, falou de Justo, então parece que é alguém importante. E aí, em contrapartida, Matias é só isso. E Matias. Parece que é um Zé Ninguém da igreja. É uma pessoa que está lá, está caminhando, ninguém conhece, ninguém quer mostrar muito bem quem ele é. A gente não sabe muitas coisas de Matias. E simplesmente eles escolhem esses 2 que passaram por todo esse processo. Eles viram o batismo, viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, viram Jesus ser assunto aos céus. E, por fim, eles agora vão orar ao Senhor dizendo: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. E aí a escolha vem através de Matias. Então alguém que ninguém dava importância, eles não queriam explicar muito bem quem era Matias, e este é o escolhido por pela igreja naquele tempo. Então Judas é substituído por um homem que não tem muito notoriedade na comunidade, ninguém o conhece muito bem. Então, nós devemos olhar para nossas lideranças e entender, não é porque você tem um alto cargo, não é porque você é muito bem conhecido, não é porque você fala muito bem, não é porque você é bem relacionado que você deve ser
eleito na igreja. Você deve ser eleito na igreja porque você tem comunhão com Deus, que você tem relacionamento com Deus. E isso, se torna cada vez mais claro quando a gente olha para algumas igrejas e a gente vê lá o corpo de presbíteros são advogados, médicos, professores, são pessoas de alto nome. E aí não tem nenhum Matias, não tem nenhum José ninguém. Porque às vezes a gente está olhando para a desenvoltura dessa pessoa na sociedade, ao invés de olhar para o relacionamento dessa pessoa com Deus. Então, nós devemos buscar orientação divina em todo o tempo. Então, para concluirmos, sujeite-se à soberania de Deus na liderança da igreja. Assim como Pedro e os discípulos procuraram nas Escrituras, oraram, buscaram orientação divina, busque também antes de fazer uma votação para os líderes. Tenha sempre em mente que o serviço é algo essencial. Continue trabalhando de forma a glorificar a Deus e fazer aquilo que o Senhor seja louvado. Judas decidiu fazer aquilo que o seu coração desejava. Decidiu trair a Jesus. Ele fez isso por sua própria conta, mas ao mesmo tempo isso não pegou Deus de surpresa. Deus sabia disso e já tinha dado orientação ao que fazer. Busque orientação a Deus em todas as decisões da sua vida. Não viva de forma autônoma. Viva na dependência do Senhor constantemente. A igreja não é uma instituição humana. Não é algo que a gente conduz da nossa maneira, mas é uma instituição divina, que Deus conduz todas as coisas. É Ele que conduz os líderes, é Ele que conduz os pastores, é Ele quem conduz a sua igreja. Não somos nós, por mais que nós estejamos com esse encargo em nossa vida. Ore para que o Senhor preserve a sua igreja da maledicência, da idolatria, do pecado, para que seja cada vez mais uma igreja santa e uma igreja pura, e glorifique ao Senhor. E que Deus nos abençoe.